Nossa alma anseia por Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti em adoração, em louvor. Nos colocamos diante de Ti, Pai querido, declarando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai, é o nosso amigo. Senhor Deus, declaramos que nada somos, nada podemos sentir. A nossa vida, a nossa esperança e a nossa alegria está no Senhor, no Deus da nossa salvação. Pai querido, fala conosco nessa noite, pela Tua palavra. Senhor Deus, fala, Pai. Fala conosco conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Visita cada um que está ouvindo, participando nesse momento, e aqueles, Pai, que em algum momento ouvirem, Senhor, Pai querido, e assistirem o vídeo, Pai, que o Teu Espírito possa tocar, que o Teu Espírito possa, Senhor, operar. Senhor, fala, Pai, sou caco entre os cacos, pó do pó, sou cinza, sou um pecador limitado, careço da graça, da misericórdia e da Tua bondade. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Jesus. Eu quero ler a Bíblia em Mateus capítulo 25. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, diz a palavra do Senhor, versículo 1 em diante: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, ou aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, essa semana que passou, na quinta-feira, eu estava indo para a cidade com o Mateus, de carro, e nós começamos a conversar sobre a vinda de Jesus. E num determinado momento da conversa, o Espírito de Deus começou a trazer algo no meu coração. E eu comecei a dividir com o Mateus. E a palavra do Senhor que eu li, no versículo 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E quando eu conversava com o Mateus, eu comecei a falar para ele: olha, Mateus, olha as pessoas, cada uma delas estão indo resolver suas coisas. Um está indo trabalhar, um está indo para uma reunião, um está indo resolver uma questão financeira, nós estamos indo resolver algumas coisas. Está todo mundo preocupado com as suas coisas. Está todo mundo com a cabeça focada nos seus dilemas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, e pouquíssimas pessoas estão ligadas em Deus, estão preocupadas com Jesus, com as almas, com a volta de Jesus. Pouquíssimas pessoas. E nós conversamos sobre isso. E quando eu peguei a 23 de maio, o carro que eu estava, ele teve um problema, estourou uma peça que distribui a água do radiador. A água vazou, eu tive que parar o carro debaixo da 23 de maio, ficou eu e o Mateus ali. Eu liguei para a CET, o 156 não funcionava, eu tentei alguns meios de ajuda, não consegui. E aí eu comecei a olhar ao redor, falei: puxa, e agora? Tá num lugar meio deserto aqui. Aí, antes de eu identificar que a peça tinha estourado, eu falei para o Mateus: fica aqui no carro e eu vou buscar água. Aí eu subi, tinha uma trilha na lateral, no jardim lá da 23, eu subi, tinha um bar, eu conhecia ali, eu peguei e comprei água. Quando eu voltei, tinha um morador de rua com uma garrafa na mão, e o Mateus falou: pai, esse rapaz trouxe água pra gente. Eu peguei a garrafa dele e joguei no reservatório. Foi aí que eu descobri que o reservatório estava estourado, que a peça tinha quebrado. Até aí eu falei para ele: poxa, obrigado, valeu, obrigado pela água. Ele era um morador de rua, né? Eu falei: puxa, obrigado, valeu, cara. Peguei as águas que eu tinha comprado, falei: ó, fica para você, essa água é limpa, você pode beber. Ele: ah, valeu, obrigado. E aí, irmãos, enquanto eu tô lá vendo isso, ligando para um, tentando resolver, sem saber o que fazer, não tinha como tirar o carro dali. Aí chega um outro morador de rua. O primeiro era um morador de rua, o segundo um outro morador de rua, rapazes novos. E eu falei: meu Deus, cara, eu tô preocupado. Comecei a ficar preocupado. Falei: esses camaradas vão roubar a gente aqui. O Mateus começou a ficar preocupado, eu comecei a ficar preocupado. A gente começou a ficar meio inquieto. Aí o cara falou: não, deixa eu olhar, o que aconteceu? Eu falei: meu, esses caras estão querendo conversa pra cima da gente. Eu falei: não, estourou uma peça ali, eu fui. Ele falou: não, deixa eu olhar. Eu falei: não precisa, porque eu já tô ligando para uma pessoa aqui que vai vir me auxiliar, irmãos. E não tinha ninguém podia ir, não tinha CET, o telefone estava com 156, não estava funcionando. Eu comecei
ligar para guincho, não consegui falar com ninguém. E ali desesperado aqueles dois camaradas, falei, meu, eles vão roubar a gente. E aí o cara falou assim para mim, o camarada lá que chegou, que falou que ia me ajudar, falou, vamos aqui comigo, tem uma oficina, vamos lá aqui, uma oficina não, uma autopeça, vamos lá comprar as peças, aí eu troco para você. Eu falei, eu preocupado, eu falei, Mateus, vamos comigo. Fechei o carro, aí eu olhei pro outro morador de rua, falei, caramba, eu acho que ele vai fazer isso pra gente se distanciar do carro e o outro roubar o carro. Aí eu falei pro outro, cara, dá uma olhada nele pra mim, e o cara falou, ó, fica tranquilo, eu vou ficar aqui, ninguém vai mexer no teu carro. Eu falei, amém. Peguei, subi, aí já falei pro Mateus, falei, Mateus, ó, tá vendo ali do outro lado é a delegacia, qualquer coisa você corre pra lá, eu vou com o cara lá na autopeça, você fica aqui olhando o carro. E aí fui com um camarada, andamos, chegamos na autopeça, não tinha peça. E ele falou, eu vou buscar um alicate. Ele foi, aí não tinha peça, eu ligando para um monte de autopeça, ninguém tinha peça. Falei, Jesus, que negócio é esse? Aí voltei sozinho, encontrei uns PM na rua, falei, cara, meu carro pifou ali, assim, assado. O PM me confortou falando assim, cara, tira urgente o carro de lá. Chama um guincho, porque o lugar ali é perigoso, os caras vão te roubar, vão roubar o carro, sai dali. Os caras não podiam, os polícia não podia fazer nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí voltei, encontrei o Mateus, ligando nos autopeça, nada de conseguir. Ligando pros guinchos, nada de conseguir, não conseguia falar com ninguém. Aí liguei num telefone, consegui falar na CET, a CET falou pra mim, olha, tá pifado, 156, não tenho o que fazer, não consigo te transferir, não consegui falar com ninguém para ajudar, só os dois camaradas. Aí o outro que ficou olhando o carro subiu, falou, ó, tá tudo certo, tem um motoqueiro lá, eu pedi para ele olhar, ele tá de olho no carro, ninguém vai mexer no carro. Eu falei, meu, tá aí, os caras vão, agora já veio um motoqueiro, os caras vão fazer a festa aqui. E eu já desesperado, foi quando de repente Deus falou no meu coração, ele é desviado. Deus falou aqui dentro, ele é desviado. Aí eu falei para ele, deixa eu te perguntar uma coisa, você é desviado da igreja? Ele falou para mim, sou desviado. Faz 6 meses que eu estou afastado da igreja. Eu vendi tudo que eu tinha, vendi celular, vendi tênis. Eu estou assim, ó, aqui, morando aqui no meio da rua, na rua. Ele falou, não tenho força. Por mim mesmo eu entrei nessa situação, mas eu não consigo sair dessa situação. Eu tenho vergonha. Aí ele falou, eu tenho vergonha da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, mas eu não tenho vergonha dessa situação. Eu não consigo sair. Aí ele contando para mim, a família dele é da Deus e Amor, ele era um rapaz que estava sempre na igreja, firme, e entrou nesse caminho das drogas. Eu falei, Jesus, eu falei, Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aí o outro voltou. Enquanto o outro vinha voltando, eu falei para aquele que estava ali, eu falei, cara, você já pensou em ir para uma casa de recuperação? Ele falou, eu tenho vergonha e não tem onde ir. Eu falei, se eu conseguir uma casa de recuperação, você vai? Ele parou, pensou mais um pouco. Ele falou, eu vou. Se você conseguir uma casa de recuperação, eu vou. Aí ele falou para mim assim, foi Deus que te parou aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que fez o seu carro parar aqui. Porque eu precisava conversar com você. Eu precisava desse momento com você. Eu falei amém. Ele falou assim para mim, resolve a questão do carro. E aí nós vamos conversar sobre a clínica de recuperação. Aí o outro rapaz vem, falou para mim assim, cara, eu vou arrumar esse carro teu. Eu vou comprar umas peças no material de construção. Irmão, quem é que arruma carro comprando peça no material de construção? Eu falei, cara, o que você vai fazer? Ele falou,
eu vou arrumar seu carro. Aí o outro falou, vai, o seu carro já está arrumado. Eu falei, Deus está nesse negócio. Aí ele foi, entrou no material de construção, pegou um cano, um T, pegou uns outros pedaços, uns outros negócios, pegou lá, eu paguei. Aí ele, vamos lá pro carro. Eu falei pro Mateus, fica aqui de olho. Eu ainda estava meio assim, meio com medo, o Mateus também. Falei, fica de olho, qualquer coisa você corre na polícia ali. Aí a hora que eu desci, Deus falou, me fez sentir que aquele camarada também era desviado. Eu falei para ele, você é desviado, né? Ele falou, sou. Ele falou, a minha mãe é da congregação cristã, a minha família é evangélica, faz 4 anos que eu estou aqui na rua, que eu estou nessa situação. Irmãos, e ali Deus começou a fazer um mistério, fazer uma obra, e eu comecei a compartilhar de Deus com ele, com outro rapaz, o outro, eu preciso agora voltar lá. Eu não voltei ainda porque eu não comprei a peça. Eu vou comprar a peça na segunda-feira, vou pôr no carro e vou atrás desse outro rapaz para que eu possa levá-lo para a clínica de recuperação. Sabe o que aconteceu, irmãos? No final das contas, os 2 moradores de rua que estavam lá, e aí eu perguntei, eu fui pegar água num bar do lado, eu falei, puxa, o carro pifou ali de baixo. Falou, caramba, o dono do bar lá, ali de baixo, e tinha 2 policiais, outros policiais dentro do... Você deixou o carro sozinho lá? A polícia perguntou pra mim. Eu falei, deixei. Falou, cara, você é louco, os caras vão levar seu carro, os caras vão roubar teu carro. Irmãos, mas quando Deus está no negócio, sabe o que aconteceu, irmão? Aquele camarada, aquele morador de rua, o segundo que apareceu, o dono do bar falou assim para mim, cara, eu falei pro dono do bar, falei, ó, eu deixei o carro com o morador de rua olhando, a polícia olhou para mim assustado, com o morador de rua, você entregou o queijo na mão do rato, mais ou menos isso que ele pensou. Aí o dono do bar falou, só falta agora aparecer um mecânico aí no meio deles. Eu falei, cara, e você não acredita, o outro morador de rua que está me ajudando, ele é mecânico. Irmãos, os 2 moradores de rua desviados, o outro que apareceu, o segundo, mecânico, pegou os canos, montou uma engenhoca, colocou no carro e o carro funcionou. O carro está até agora com a engenhoca lá. Depois eu vou montar, tirar uma foto e pôr no Facebook para vocês verem lá. Resumindo, o que é que eu quero dizer com esse testemunho? Que Deus me ajudou usando os meninos? Não. Eu quero dizer para você que Deus me levou ali. E quando eu estava vindo da autopeça, que eu não achei a peça, eu estava voltando sozinho, desesperado, preocupado com o carro, preocupado com o Mateus. Deus falou no meu coração, tá tudo arrumado. Eu falei, tudo arrumado, Senhor? Deus queria que eu confiasse no agir dele. Deus queria que eu entendesse que ele me colocou naquela situação. E aí, foi posterior a isso que o outro falou, o outro morador de rua falou, o seu carro já está arrumado. Irmãos, eu quero dizer que Deus me levou ali para que eu pudesse compartilhar do amor dele para com aqueles 2 homens, para que eu pudesse falar para eles que Jesus ama a alma deles, a vida deles, e que Jesus não desamparou, ainda que eles estejam morando na rua, desprezados. Jesus não desamparou. Mas o que Jesus trouxe ao meu coração? Quando eu ia com o Mateus, a gente ia falando que as pessoas estão todas preocupadas com as suas coisas, com os seus problemas do dia a dia, com as suas dificuldades. E quando o carro pifou, quando isso aconteceu, Deus me fez entender que foi Deus que me levou ali. Aí Deus falou no meu coração, cara,
você fica dentro de casa, você cuida das suas coisas, você ora, você lê a Bíblia, você assiste televisão, você faz as tuas coisas, mas as minhas estão de lado. Você deixou as minhas coisas. Então eu te trouxe. Você pensou que ia resolver as tuas coisas, mas eu te coloquei para resolver as minhas coisas. Você queria resolver o que era do teu interesse, mas eu te coloquei para resolver aquilo que era do meu interesse. E Deus falou para mim, fui eu que te coloquei ali. Fui eu que te levei ali. E Deus falou para mim que vai levar. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ser levado dessa forma. Eu vou voluntariamente. Eu vou voluntariamente, eu vou fazer a obra, eu vou visitar o hospital, eu vou visitar na rua, eu vou pregar na rua, eu vou fazer, porque eu não quero que Deus precise me levar. Porque, irmãos, foi um dia de estresse, de cansaço, porque só do meio do dia para frente é que eu entendi que Deus estava ali, que era Deus que estava fazendo tudo aquilo por causa daquelas duas vidas, não era por causa minha não. Não pense você que Deus preparou um para olhar o carro e o outro como mecânico, não, foi Deus que me preparou para eles, Deus me levou ali para cuidar deles, para falar que Ele ama aquelas duas almas, que Ele ama aquelas duas vidas. Então, Deus me levou até ali, na verdade, e Deus pôs a mão na peça aí, como fez lá no Egito com as carruagens de Faraó, Deus quebrou a peça para que eu parasse, eu nunca ia parar ali. Irmãos, eu trabalhei no banco, eu trabalhei em empresas no centro, eu passei ali milhões de vezes, eu nunca parei ali. Eu olhava as pessoas, eu falava, Deus, tem misericórdia deles, mas eu nunca parei ali para falar do amor de Deus para ninguém. Mas aquele dia Deus falou, chega, vai fazer a minha vontade, eu vou parar vocês. Você está pensando que você vai resolver os seus problemas? Você vai resolver o meu agora. É a minha vontade, Deus me põe ali parado. E só do meio do dia para frente que eu entendi que foi Deus, que Deus me pôs ali para falar com aqueles dois homens. Um eu vou voltar essa semana para que eu possa levá-lo para a clínica. O outro, eu deixei o meu telefone com ele, falei, a hora que você quiser ir para uma clínica de recuperação, me liga. Falamos muito de Deus, contei os testemunhos, falei tudo que Deus pôs. E esse segundo que arrumou o carro, Deus falou para mim, eu tenho uma grande obra. Eu tenho uma grande obra na vida dele. Eu falei, Deus tem uma grande obra na tua vida. Ele falou, eu sei. Aí Deus falou, eu tenho dado grandes livramentos para ele. Eu falei, Deus tem livrado a tua vida. E ele falou, eu sei. Aí eu falei, volta logo para Jesus. Volta logo para Jesus. Irmãos, quando eu ia com Mateus, eu falava, filho, olha, as pessoas, está todo mundo preocupada com seus problemas, mas ninguém está pensando em Deus, ninguém está pensando naquilo que Deus pensa, ninguém está querendo saber qual a vontade de Deus, e nem eu. Até que Deus me para ali e me faz olhar para aquilo que ninguém olha, como a Ângela falou, ninguém olha, mas Deus olha. Aqueles homens na rua, esses moradores de rua, essas pessoas que estão sofrendo, ninguém olha, mas Deus olha e Deus quer alguém. Deus está procurando alguém para ir até lá. E eu, fazendo as minhas coisas, corre para lá, achei que eu ia resolver os meus problemas. Deus falou, não, hoje você vai cuidar do que é meu, da minha obra. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos enxergar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus. Nós recorremos a Deus sempre buscando bênçãos para nós, vitórias para nós, mas nós nunca recorremos a Deus. Deus, qual é a tua vontade? O que é que o Senhor quer de mim? A gente sabe que Deus tem um plano, mas irmãos, a gente acha que o plano de Deus é ficar sentado aqui pregando.
A gente acha que o plano de Deus é eu ir numa igreja pregar. Não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Hoje eu ouvi uma palavra e a palavra diz, o pastor falou, Deus ele quer amigos. Nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Mas entende uma coisa, irmãos, existem filhos que têm pais, mas não existe relacionamento entre os pais e os filhos. E que o filho não consegue chamar o pai de amigo. Existem filhos que, se alguém pergunta qual é o nome do teu pai, fulano, mas ele não tem relacionamento, ele nunca viu o pai. Mas quando Jesus fala, eu não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. O amigo, eu comecei a conversar com o Mateus hoje sobre isso também, refletir sobre isso. O amigo, ele é próximo, o amigo divide coisas confidenciais, o amigo sabe o que um precisa, o que o outro precisa. Deus quer que nós sejamos amigos dele, ele é o nosso Pai, ele não quer que nós o tratemos apenas como Senhor, como Pai, mas ele quer que nós sejamos amigos, que nos relacionemos com ele. Por quê? Porque Deus, o Pai, o nosso amigo, ele tem uma prioridade para a terra e na terra, que é alcançar as vidas. Por quê? Eu li aqui em Mateus 25, quando Jesus contou uma parábola sobre as virgens loucas e as virgens prudentes, e de repente ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Irmãos, eu vou dizer o que Deus colocou no meu coração na Radial Leste naquele dia, enquanto eu estava indo. Deus falou em Mateus 25, versículo 6, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí Deus falou para mim, ouve o clamor. Essa pandemia é um clamor. Essa pandemia está clamando, aí vem o esposo, aí vem o noivo. A pandemia é algo que nunca aconteceu nessa proporção. E quando você olha o capítulo anterior, o capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando sobre os sinais da sua vinda. Irmãos, o que nós estamos vendo nesse mundo é o clamor, aí vem o noivo, Jesus está voltando. Jesus não quer que eu fique em casa reclamando, sofrendo, murmurando, só cuidando das minhas coisas e dos meus interesses. Jesus não quer que eu saia de casa só para buscar as minhas necessidades, eu trabalhar para eu comprar o que eu quero, para eu resolver minhas coisas. Jesus, ele quer que nós olhemos aquilo que mexe com o coração dele. Jesus quer que, como amigos dele, que nós nos preocupemos com aquilo que ele se preocupa. Nós, na ida e na volta, como eu já disse, passamos por milhares de pessoas e andamos como se Jesus não viesse nunca mais, ou como se Jesus viesse um dia, mas Jesus vai vir só quando eu tiver 100 anos. Nós parece que temos a eternidade agora e nos esquecemos e abandonamos e deixamos tudo e não fazemos o principal, que é o papel da igreja. O meu papel e o teu papel nessa terra é anunciar a volta de Jesus. E Jesus falou para mim, Ricardo, a pandemia é o grito, é o alerta, aí vem o esposo, aí vem o noivo, Jesus está voltando. E como igreja, irmãos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos olhar para aquilo que Deus está olhando. Deus não está preocupado em dar casa, em dar carro, em dar dinheiro, em prosperar, em colocar você como cabeça, em humilhar o teu inimigo. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com as vidas, com os filhos dele que estão na rua, perdidos, largados, que estão nos hospitais, que estão nos presídios. Pensa, irmãos, aqueles dois jovens, um tinha 35 anos, o outro deve ter uns 28 a 30 anos. Os dois jovens já sentaram num culto, levantaram as suas mãos e adoraram a Deus, e agora estão lá todos sujos,
todos sujos, sem direção, sem saber o que faz, sem conseguir se libertar daquilo, usando droga. O Mateus viu uma situação assim que o primeiro rapaz que trouxe água, quando ele ficou lá, eu falei para ele: meu amigo, dá uma olhada no carro para mim, que quando eu voltar eu te dou um café. Ele falou assim para mim, falou: meu amigo, até aí eu não tinha falado nada de Jesus com ele. Ele falou: amigo, não me dá dinheiro. Eu vou ser sincero, se você me der dinheiro eu vou comprar droga. Me traz um suco de laranja. Eu quero tomar um suco de laranja. Eu falei: pode deixar. Olha, irmãos, como as coisas, quando são de Deus, ele podia falar: me dá dinheiro. Os caras estão ali, eles fazem qualquer coisa para arrumar dinheiro para comprar droga. Sabe o que ele fez? Eu comprei um suco de laranja e comprei um salgado. Ele bebeu todo o suco de laranja, o salgado ele mordeu, e o Mateus viu ele saindo. O Mateus percebeu que ele estava trocando o salgado por droga. E depois, quando eu fui falar com ele sobre a clínica, ele falou: olha, irmão, você me desculpa, eu acabei de usar de novo, eu passei a noite usando, eu vou sim para a clínica, eu quero ir, mas você vai voltar aqui? Eu falei: eu vou voltar. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que preocupa a Deus. Deus não está preocupado em abater o meu inimigo, porque o meu inimigo foi vencido na cruz do Calvário. Deus não está preocupado em me colocar como cabeça, porque eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus está preocupado sim em que eu me posicione, em que eu pare de olhar para mim, em que eu pare de ser egoísta, em que eu pare de ser um crente de qualquer jeito, e que eu coloque a minha vida no altar, em que a gente coloque a nossa vida no altar e comece a ter intimidade com o amigo Jesus para entender o que ele quer. Eu já tinha ouvido falar de irmãos que contaram testemunho: eu fui parar no hospital, tive que operar isso. Mas eu entendi que lá, por que Deus me permitiu isso? É que lá tinha uma pessoa que Jesus queria alcançar, e por isso Deus me levou para lá, quase morrendo, e eu não morri. Irmão, chegou o tempo, e Jesus falou isso para mim, e eu não quero mais ter que Deus me levar na força. Igual o pai quando pega o filho pela orelha e leva para fazer uma obrigação. Eu não quero mais que o pai me leve à força para fazer a obra dele. Eu quero fazer por amor. Eu quero fazer porque ele me deixou aqui, ele te deixou aqui, ele nos deixou aqui para fazer a obra dele, para amar. Ele nos deixou aqui como amigos, ele confiou em nossas mãos essa missão. Irmãos, e é tremendo. A gente fica na hora que começou toda aquela situação, eu fiquei desesperado, Mateus desesperado, com medo, achando que ia ser roubado, achando um monte de coisa, e Deus estava cuidando de tudo. Deus estava cuidando de tudo, porque foi Deus que me levou ali. Ninguém ia roubar, ninguém ia nada, pelo contrário. Depois que eu cumprisse o propósito de Deus, o carro ia ser arrumado, eu ia voltar em segurança e em paz. E foi assim que eu voltei para casa. Nós temos que cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque a pandemia, o mundo, a situação do mundo, irmãos, os cientistas não se entendem mais. Um diz que a vacina é boa, outro diz que não é. Um diz isso, outro diz aquilo. Os governos do mundo estão perdidos. Eles não sabem o que fazem, não sabem se fecha, não sabem se abre. O mundo está num caos. A verdade é essa. Irmãos, precisamos olhar para a palavra de Deus. Precisamos olhar para Mateus 24 e entender que está sendo alertado, que o clamor de Deus está bradando nos quatro cantos da terra. Eis o noivo, sai ao encontro dele. O noivo está vindo. O noivo Jesus está vindo buscar a sua noiva, a igreja. E nessa passagem, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Irmãos, quem de nós nunca foi imprudente na vida cristã?
Irmãos, quem de nós já não passou por fraquezas, por fragilidades, por momentos de dificuldades na vida cristã e agiu imprudentemente? Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de nos posicionarmos, de você se posicionar, de eu me posicionar, colocar a nossa vida no altar, se encher do azeite de Deus e começar a cumprir o ID de Jesus, o propósito do Senhor. O Senhor não nos colocou na terra para cuidar de nós como bichinhos de estimação. Nós arrumamos um gato agora, quem tem animais vai lá, alimenta, dá comidinha. O único propósito do bichinho de estimação é nos alegrar quando a gente quer brincar um pouquinho com ele. Fora isso, nós não somos bichos de estimação de Deus. Nós somos filhos de Deus, amigos de Jesus, e nós temos um propósito nessa terra. O propósito do bichinho em casa é nos alegrar. O nosso propósito com Deus, irmãos, nós somos filhos. Nós temos propósito nessa terra. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos de deixar de se preocupar com as nossas necessidades, com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas causas, e precisamos começar a nos preocupar com aquilo que é de Deus, porque Ele mesmo diz na palavra: busque o reino e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento na tua vida. Jesus tem um plano na tua vida, tem um plano na minha vida, e Ele quer executar. E o plano não é te prosperar, não é me prosperar, não é nos levantar e fazer de nós grandes. Não, porque o único grande é Deus. O que Deus quer é que nós alcancemos esses filhos que Ele ama tanto. Irmãos, esses dois moços são filhos que Deus ama. São filhos que já estiveram na casa do Pai, que já oraram, que já disseram: Pai, eu te amo. E o menino falou para mim: eu entrei por minha força, mas eu não tenho força para sair. Eu não consigo. A minha família toda é evangélica. A minha família, eu tenho vergonha da minha família. Irmãos, tem muita gente no mundo perdida, e não é só nas drogas, na rua, é em todos os lugares, no teu trabalho, na rua, na escola, em todo lugar tem, mas a gente vive a nossa, no trabalho é trabalho, escola é escola, e aí, irmãos, a gente não faz nada. No trabalho eu sou profissional, eu não falo de Deus. Na escola eu sou estudante, eu não falo de Deus. Eu falo de Deus no domingo, quando eu prego, ou num outro culto. Irmãos, nós temos que falar a tempo e a fora de tempo. Jesus bradou em mim. Jesus me colocou ali, e quando aconteceu o problema do carro, eu falei: Jesus, o que eu faço agora? Eu não sabia que eu estava na mão dele, que eu estava aprendendo com ele, que ele me colocou ali para me ensinar e para tratar aquelas vidas. Enquanto eu ia para lá, Deus já ia tratando. Ele falou: olha o que está acontecendo no mundo. O clamor, ele está nos quatro cantos. O noivo está vindo. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Sai ao encontro do noivo. Jesus está voltando, irmãos. Nós não podemos mais ficar em nossas casas tranquilos, deitados. É minha folga. Não tem mais, irmãos, tempo para isso. O nosso descanso é no céu. Irmãos, se a gente ficar, aquele que Deus tem um propósito, se ficar muito no sofá, Deus vai levar para as 23 de maio. Deus vai levar para os hospitais, e não vai levar para evangelizar, vai levar doente. Por quê? Porque aí sim vai falar: olha, Jesus te ama. Jesus vai levar, irmãos. Jesus vai levar. A gente precisa sair do nosso comodismo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Olha para o mundo. Ninguém entende nada, ninguém se entende. Olha os noticiários.
governos não se entendem, cientistas não se entendem, médicos não se entendem, o povo não está nem aí, o povo está tudo, uma parte trancada em casa, outra parte bagunçando, e Jesus olhando e falando: os meus filhos estão perdidos e a minha igreja está acomodada. Precisamos fazer a obra de Deus aqui na terra, porque Ele está voltando. Precisamos colocar a nossa vida no altar, porque Ele está voltando. Precisamos nos encher do azeite que é o Espírito Santo, porque Ele está voltando. Ninguém mais nessa terra tem palavras de vida eterna senão a igreja. Não existe nenhuma instituição religiosa na terra que tenha palavras de vida eterna. Somente a igreja tem as palavras de vida eterna. E chegou o tempo, é o tempo do fim. Não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo. Você tem que se desvencilhar de tudo que te impede de fazer a vontade do teu amigo Jesus. Jesus espera de nós. Jesus espera que eu vá, que você vá. E Jesus esperou muito eu ir, irmãos. Jesus esperou muito eu ir. E Jesus, na quinta-feira, Jesus falou: chega, camarada. E já vinha falando no meu coração, já vinha um desejo de evangelizar, de sair para as ruas, vinha vindo um desejo, mas eu tinha as minhas coisas para resolver, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas questões para resolver. Não tenho tempo para evangelizar, não dá tempo, não sobra. Quinta-feira não ia dar tempo para eu evangelizar. Quinta-feira não ia dar tempo para nada. Ah, irmão, mas Jesus arrumou tempo. Jesus arrumou tempo para eu evangelizar, para eu sentar na calçada da 23 de maio e falar com eles lá. Irmão, Jesus preparou o tempo. Nós estamos vivendo assim, não tem tempo para nada, para Deus não tem tempo, até que acontece um problema. E quando acontece o problema, aí sim, aí a gente corre para Deus e fala: Deus, olha para mim. E Jesus hoje ele fala: olha, o clamor já está nos quatro cantos da terra. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Sai ao seu encontro. Irmãos, só que existem ainda muitos filhos perdidos que precisam ser alcançados. E não vai vir um anjo do céu. Vai ter que ser eu e você. Eu e você. Sabe o que vai acontecer? Aquele que Deus tem um propósito, um chamado, irmão, Deus não vai deixar ficar em casa. Quando você pensar que vai resolver uma coisa para você, Deus vai te parar no meio do caminho, como fez comigo. Vai falar: vai fazer minha obra. Você vai lá, tá em casa, vai ter um treco, vai pro hospital. O que foi? Ah, não sei, teve um treco, tá no hospital. Ah, vai morrer, vai viver, não sei. Chega lá, tem a pessoa na cama do lado. Jesus te ama, viu? Ah, é? Eu quero aceitar Jesus. Aceita Jesus, é curado, vai embora e você fica lá para evangelizar dentro do hospital. Quantos testemunhos eu ouvi assim? E hoje eu posso dizer que o que aconteceu comigo na quinta-feira foi exatamente isso. A gente precisa se mover, se movimentar para Deus. O nosso amigo Jesus, Ele quer que nós cumpramos o propósito dele na terra. Por quê? Porque os campos já estão brancos. Por quê? Porque o noivo está voltando. O noivo está às portas. Toda vez que você olhar, toda vez que você sair da tua casa, você chegar no metrô, no trânsito, você olhar alguém com máscara. Irmãos, quando você viu isso na história? Quando você viu isso? Quando eu vi alguém de máscara, eu vou muito nas clínicas buscar os remédios que eu uso.
Lá eu vejo pessoas com máscara. A gente não vê, hoje, irmão, você não vê ninguém sem isso. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o clamor. O noivo está voltando. Pestes, pragas, o noivo está voltando. Amém, irmãos? Essa palavra para você. A palavra não é para que, olha, Deus vai te dar carro, casa, Deus vai entrar nesse probleminha seu e vai dar vitória. Não é isso. A palavra é: comece a fazer a vontade de Deus e você vai ver que Deus vai te ajudar. Que Deus vai mudar situações. Que Deus vai operar. Começa a fazer o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque, como diz aqui, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. O noivo, Jesus, está voltando. Quando fala das 5 prudentes e das 5 loucas, são crentes. Jesus está falando de crentes. São 5 crentes que eram prudentes, obedientes, cumpriam a vontade de Deus, e 5 crentes imprudentes, que andava conforme a sua vontade. Ainda há tempo. Ainda há tempo da gente corrigir, da gente mudar. Ainda há tempo. Eu quero orar com você nessa noite, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero colocar as nossas vidas, a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, em Tuas mãos. Senhor, só eu sei, o Mateus sabe o que nós sentimos naquele dia, Pai, o medo, o pavor, a angústia, a ansiedade. Mas, Senhor, o Senhor foi colocando tudo no lugar e foi fazendo a gente entender. Senhor, só que eu não quero mais ir dessa forma. Eu quero ir voluntariamente. Eu quero ir com a minha vontade. Eu quero ir, Pai querido, eu quero ser pronto para fazer a Tua obra. Porque quando eu olho para o mundo, Senhor, quando eu olho para o que está acontecendo no mundo, eu vejo o clamor, o noivo está voltando. Senhor, Tu estás voltando para buscar a Tua igreja. Só que existem muitas vidas que ainda, Senhor Deus, estão perdidas e precisam ser alcançadas. Senhor, e essas vidas vão ser alcançadas por nós. Por isso nos capacita, nos ajuda, nos dá graça, nos dá força. Ajuda a nos vencer a nós mesmos, Senhor, porque o nosso maior inimigo, Senhor, o meu maior inimigo sou eu, Pai. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, Senhor. Ajuda a nos vencer a nós mesmos, Senhor. E que possamos cumprir o propósito do nosso amigo Jesus. Que possamos alcançar essas vidas perdidas. Que possamos deixar de lado a nossa vontade, o comodismo, tudo aquilo que nos impede de caminhar com o Senhor, Pai. E que possamos, Pai, cumprir o Teu chamado, cumprir o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, desperta-nos, desperta a Tua igreja, Senhor. Pai, que possamos estar atentos para a volta do Senhor, Pai. Eu entrego cada um que está assistindo, ouvindo, Senhor, entrego as nossas vidas, Pai, e Te agradeço pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Jesus está voltando. Olhe para o mundo, olhe os sinais. O clamor, ele entoa nos 4 cantos. O noivo está voltando. Correi ao encontro dele. Busque a Jesus. Busque a Jesus. E fale do seu amor. Muitas vidas precisam ouvir a sua palavra. Amém? Deus abençoe a Ângela. Manda um abraço para todos, Ângela. Deus abençoe o Selmo. Deus abençoe a Esther, a todos os irmãos que estiveram nesse momento de compartilhar da palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção.
a gente costuma, tem uma certa, eu vou dizer até que é uma coisa meio mística, que não é muito bacana não, irmãos. Que essa semana seja, não, irmão, que essa semana nós venhamos obedecer, que essa semana você obedeça ao Senhor, que essa semana nós obedeçamos ao Senhor. Se nós obedecermos o Senhor, essa semana com certeza vai ser uma semana maravilhosa. Ainda que não aconteça nada de bom, irmãos, quinta-feira para mim, se eu olhasse com um olhar natural, teria sido a pior quinta-feira. Mas, irmãos, quinta-feira para mim foi a melhor quinta-feira. Foi tenebrosa, assustadora, preocupante, mas quando Deus começou a desvendar, a descortinar, a tirar a nuvem e me mostrar, e a nos mostrar que Ele estava ali, irmão, se tornou a melhor quinta-feira. Como foi gostoso, irmão. Como foi gostoso ver a mão de Deus. O carro quebrou. Se eu fosse um homem carnal, eu ia só reclamar. Mas, irmãos, quinta-feira foi maravilhosa. Eu não precisei de guincho, eu não precisei de nada. Irmão, foi lindo o que Deus fez. Então, obedeça ao Senhor, porque mesmo no meio dos problemas, o dia vai ser o melhor dos dias, porque Ele está junto com você. No começo a gente fica meio apavoradinho, mas depois o Espírito de Deus vai acalmando. Então, que seja uma semana de obediência a Deus. Amém? Tenha uma semana de obediência. Deus abençoe vocês. Tenha uma noite de descanso, uma noite de paz. Quarta-feira nós temos também aqui a ministração da palavra, e no domingo que vem também os cultos presenciais só voltam o próximo ano. Deus abençoe, meus irmãos. Orem por esses dois jovens. Eu não lembro o nome. Um eu esqueci de perguntar o nome, e o outro é o Alan Sim. É um nome estranho, mas orem por eles dois, para Deus libertar, e por tantos outros filhos de Deus que estão por aí perdidos, tá bom? Não só orem, mas seja mão de Deus, boca de Deus, braço de Deus, para abraçar e alcançar essas vidas. Deus abençoe a todos, uma noite de paz em nome de Jesus. Um grande abraço.